Você está prestes a ouvir uma história que é, bem, uma das coisas mais bizarras que já aconteceram na vida real. Prepare-se, que o que aconteceu na pequena Oakville, Washington, nos Estados Unidos, vai mexer com a sua cabeça. Você está no Teoria 78. É início de agosto de 1994. Caitlin e o marido estão acampados no estado de Washington, nos Estados Unidos. Dias de paz, caminhadas pelo Parque Nacional Olympic, a brisa suave. A tranquilidade é quase palpável. Mas como sempre acontece nas histórias mais arrepiantes, essa calma estava prestes a ser quebrada. À noite, de dentro da barraca, eles ouvem algo. Não é o som relaxante da água corrente. São estrondos baixos, vindos do mar. Um, depois outro e mais outro, cada vez mais próximos. Então, um som diferente, como se a água estivesse caindo do céu. A curiosidade, misturada com uma ponta de pressentimento, os puxa para fora da barraca. Eles olham para o céu escuro sobre o oceano. Lá no horizonte, mal dava para distinguir na escuridão total. Havia algo no alto. Então, o ronco ensurdecedor de motores a jato rasga o ar bem acima deles, e os estrondos param. Um silêncio pesado e estranho se instala, carregado de perguntas sem respostas. Na manhã seguinte, de volta à rotina, uma caminhada matinal pela praia. O sol reaparece após uma noite de tempestade. Mas ao se aproximarem da água, o que eles veem é um espetáculo perturbador. Centenas de caranguejos estão encalhados na areia, todos imóveis, mortos. Já seria estranho o suficiente, não é? Mas o que realmente te faz arrepiar é o que acompanha esses pobres caranguejos. A cada onda que lambe a praia, pequenas bolhas de uma substância gelatinosa e translúcida são depositadas. Essas coisas são minúsculas, tipo meio grão de arroz, mas a quantidade assustadora delas cobria a praia inteira, grudadas nos corpos inertes dos caranguejos. O que eram essas coisas? Mais importante, por que estavam ali? Caitlin e seu marido mal sabiam, mas eles acabavam de ser as primeiras testemunhas de um mistério, mesmo que 30 anos depois, ainda desafia qualquer explicação lógica. Agora, vamos para o palco principal dessa história, Oakville, uma cidadezinha minúscula em Washington, com menos de 600 almas em 1994. Ela fica a poucos quilômetros da costa, cercada por florestas densas, um lugar onde, se algo estranho acontecesse, a notícia se espalharia mais rápido que um incêndio na mata seca. E em Washington, meus amigos, uma coisa é certa, chove. Muito. Tipo, quase 150 dias de chuva por ano. Então, quando uma tempestade começou nas primeiras horas de 7 de agosto de 1994, ninguém pensou duas vezes. Era um dia normal de chuva em Washington. Era por volta das 3 da manhã, quando as nuvens se abriram e a chuva começou a martelar Oakville. O policial David Lacey estava em patrulha. À noite, como a maioria das noites em Oakville, era tranquila, mas a chuva que caía não era comum. Seus limpadores de para-brisa mal conseguiam dar conta. O para-brisa ficou coberto em segundos e ele mal conseguia ver a estrada. Mas o mais estranho era a sensação. Não era só água, era uma substância pegajosa, como uma pasta, que se espalhava pelo vidro, embaçando ainda mais sua visão. Ele precisou parar. Viu as luzes de um posto de gasolina, um alívio temporário. Ao sair do carro, ele congelou. Havia algo em seu para-brisa, e não era água da chuva. Com uma luva de látex, ele tocou a gosma. Descreveu a sensação como gelatinosa e mole. E ao olhar para a noite, sob as luzes do posto, ele viu. Aquela substância estava por toda parte, cobrindo o chão da rua. Seja lá o que fosse, estava caindo do céu, junto com a chuva. Naquela mesma madrugada, Bill Dunbar, um porta-voz do Congresso americano, começou a receber telefonemas. Um a um, moradores de Oakville ligavam, alegando que bolhas estavam chovendo do céu. Às 4 da manhã, parecia um trote de mau gosto, mas as ligações não paravam. A preocupação genuína dos moradores começou a se tornar palpável. Enquanto tudo isso acontecia, Sunny Barley, que havia se mudado para Oakville para ficar mais perto da mãe Dot, tinha uma fazenda no local, foi acordada pelo som da chuva em sua janela. Deitada na cama, ela observava as gotas, e então a percepção. A chuva parecia espessa, não era só água. Na manhã seguinte, a tempestade havia passado. Dot, a mãe de Sunny, saiu cedo para passear com os cachorros. Sunny estava tomando seu café quando a mãe voltou, com uma expressão confusa no rosto.
Sunny perguntou o que havia de errado. Dot explicou que o lado de fora parecia coberto de granizo, mas quando ela tocou o granizo, era macio e pegajoso. E o mais perturbador, não derretia em sua mão. Sunny saiu para ver com os próprios olhos, e lá estava, uma fina camada de bolhas translúcidas cobrindo tudo. Intrigada, ela ligou para o irmão que era paramédico. Com luvas nas mãos, eles começaram a coletar amostras. Sunny fez seus próprios experimentos rudimentares. As bolhas flutuavam na água, não se desintegravam com álcool e não pegavam fogo. Era uma substância completamente desconhecida. Outros moradores também ficaram curiosos, ou talvez aterrorizados. Um deles relatou ter ido coletar as bolhas, e ao lado de uma pilha delas, encontrou um sapo e um corvo, ambos mortos. Uma coincidência? Ou um sinal sinistro? No dia seguinte, Sunny iniciou uma verdadeira maratona de telefonemas. Ela estava profundamente preocupada que a substância tivesse chovido não apenas na fazenda da mãe, mas em outras propriedades. Talvez estivesse contaminando plantações e suprimentos de comida. O Departamento de Agricultura e várias outras organizações pareciam não levar um incidente tão a sério. Bill Dunbar, apesar de receber inúmeras ligações de cidadãos preocupados, não viu o caso como uma prioridade. Afinal, pelo que se sabia, ninguém havia sido seriamente prejudicado. Pelo que se sabia. Mas enquanto essas ligações estavam sendo feitas, o policial David Lacey, o mesmo que havia sido pego na chuva de bolhas, estava cambaleando para o hospital local. Ele estava suando, desorientado e pálido. Foi imediatamente internado, e ele não seria o único. Na noite do dia 8 de agosto, Sunny voltou à fazenda da mãe. Ao entrar na casa, sentiu que algo estava errado. Dot não estava por perto. Ela procurou pela casa e finalmente encontrou a mãe no chão do banheiro, vomitando, quase inconsciente, pálida e coberta de suor. Sunny ligou para a emergência, mas antes mesmo de saírem para o hospital, uma conexão gelou sua espinha até os ossos. Sunny e seu irmão haviam sido muito cuidadosos ao manusear as bolhas, sempre usando luvas. Sua mãe Dot, por outro lado, havia tocado a gosma com suas mãos nuas. Sunny rapidamente pegou uma das amostras e a levou para o hospital. Lá, o Dr. David Little, que estava de plantão, avaliou Dot. Era um vírus, obviamente, ele disse. Mas Sunny insistiu em falar sobre as bolhas, implorou ao médico que examinasse a amostra. Ele concordou. A amostra foi para o técnico de laboratório, e o que eles descobriram sobre o microscópio foi chocante. A gosma parecia conter glóbulos brancos, mas eles não tinham os recursos para identificar a origem dessas células. Com a mãe no hospital, Sunny voltou para a fazenda. Apenas vestígios da gosma permaneciam. Ao se aproximar da porta da frente, ela parou. No canto do olho, uma forma pequena e escura. Era o gatinho de estimação que haviam adotado recentemente, morto no deck. E ele não estaria sozinho. Nos dias seguintes, numerosos animais de estimação e gado na área doeceram, muitos morrendo logo depois. Alguns foram encontrados com uma estranha película esverdeada cobrindo suas bocas. Dot e o policial não eram exceções. Um aparente surto de gripe atingiu a pequena cidade. Pessoas eram internadas em hospitais com sintomas muito semelhantes. Sunny estava convicta. As bolhas tinham tudo a ver com aquela doença repentina que se espalhava pela cidade. Ela enviou mais amostras para várias organizações e começou a falar com a imprensa. Mais tarde, naquela semana, um repórter visitou Sunny na fazenda. De repente, uma nova tempestade de chuva começou. O repórter olhou pela janela e disse algo a Sunny que a fez sentir um calafrio na espinha. A chuva que batia na janela parecia meio espessa. As bolhas não foram um evento isolado. Ao longo de 3 semanas, pelo menos 6 incidentes separados de chuva de bolhas foram relatados em uma área de mais de 30 km². Em cada vez, um aumento repentino de animais doentes e mortos. Mais e mais pessoas eram internadas com aquela gripe misteriosa. Mas não era uma gripe comum. As pessoas não ficavam doentes por dias ou uma semana. Elas ficavam doentes por semanas, até meses em alguns casos. Após 4 dias, Dot e o policial Lacey receberam alta do hospital. Ambos estavam com algum tipo de vírus que o hospital não conseguiu identificar, mas estavam confiantes de que com medicação e repouso ficariam bem. Curiosamente, a maioria dos sintomas de Dot foi atribuída a uma grave infecção no ouvido interno, algo que várias pessoas hospitalizadas na época também foram diagnosticadas. Antes de prosseguir, eu peço a gentileza de você dar um like no vídeo se estiver gostando dele. A curtida é uma motivação extra para continuarmos com o canal. Obrigado. Voltando à história,
Os resultados dos testes nas amostras de Sunny começaram a chegar, e eles eram, bem, contraditórios, confusos. O Departamento de Ecologia acreditava que era algum tipo de resíduo biológico, mas não podia dizer ao certo o que era. O Departamento de Saúde de Washington concluiu que as células nas bolhas não continham núcleo e que não havia glóbulos brancos presentes. No entanto, eles encontraram 2 tipos de bactérias na gosma, ambas presentes nos tratos digestivos de humanos e de maioria dos mamíferos. Uma dessas bactérias, inclusive, é usada para tratar doenças em plantas, agindo contra vírus. Curioso, não é? O microbiologista Mike McDowell, do Departamento de Saúde, um homem que, assim como Sunny, se tornou obcecado pelo mistério de Oakville, foi quem mais pesquisou as bolhas. Mike, que infelizmente já faleceu, tinha fortes conexões com os militares, sendo um dos especialistas consultados durante as precauções com o antraz, após o 11 de setembro. Ele mantinha as amostras em uma instalação de contenção, profundamente preocupado que fosse material biológico perigoso. Sua teoria principal era de arrepiar. As bolhas seriam um tipo de dispositivo de entrega para as bactérias contidas dentro. Elas estariam ali simplesmente para permitir que as bactérias fossem lançadas de uma grande altura e chegassem em segurança à população de Oakville. Para McDowell, o que quer que fossem as bolhas não era um fenômeno natural. Alguém as criou, com um propósito específico para fazê-las chover sobre a cidade. No entanto, essa não era a teoria oficial que se espalhava na imprensa. A explicação mais comum, e ainda aceita por alguns hoje, é que o que choveu sobre Oakville eram restos de águas vivas. Aqueles estrondos ouvidos por Kathleen seriam os sons da Força Aérea realizando sessões de bombardeio de treinamento no mar, algo que acontecia na área há algum tempo. Na teoria, o bombardeio teria explodido um cardume de águas vivas em pedaços, e esses restos teriam sido lançados para o alto, caindo de volta com a chuva. Como teoria até faz sentido. Casos de objetos e animais caindo do céu já foram relatados em todo o mundo, mas o fato de que isso aparentemente aconteceu 6 vezes ao longo de várias semanas e nenhum cientista identificou as amostras como restos de águas vivas levanta sérias dúvidas. Mas há um detalhe importante. A atividade militar na área é bem documentada. Dot e Sunny notaram um aumento drástico de aeronaves sobrevoando Oakville nas semanas que antecederam a chuva. Dot chegou a filmar helicópteros passando, apontando que pareciam os famosos helicópteros pretos de muitas teorias da conspiração. Em 1997, o programa Mistério Sem Solução fez um episódio sobre o incidente de Oakville, mas nada de novo foi realmente descoberto. Foi por essa época que Sunny teve um encontro que a deixou com uma sensação muito estranha. Ela trabalhava em um restaurante na cidade, e logo após a exibição do episódio, 3 homens que ela nunca tinha visto entraram. Instantaneamente, ela sentiu que algo estava fora de lugar. Enquanto ela servia o café, um dos homens a olhou diretamente e perguntou: "Essa é a cidade onde as bolhas caíram?" Sunny confirmou. O homem continuou a questioná-la de uma forma que a deixou profundamente desconfortável. Ele perguntou especificamente sobre ela e sua família terem visto aeronaves militares na área naquele período. Após certo tempo, os homens foram embora. Sunny correu para a janela querendo anotar a placa do carro deles, mas ela não foi a única a se sentir estranha com a presença dos homens. Um dos outros clientes no restaurante disse que já havia anotado a placa. Ele havia escutado a conversa e disse a Sunny: "Não sei quem eram aqueles homens, mas algo neles me fez arrepiar." Sunny conseguiu que a polícia verificasse a placa, e o registro? Fort Hood, um posto militar no Texas. Os homens aparentemente militares a questionando, a presença de aeronaves militares antes do incidente, e a teoria de Mike McDowell sobre as bolhas serem um dispositivo de entrega de bactérias, tudo isso ficou impregnado na mente de Sunny, e de muitos outros nos anos seguintes. A partir daí, uma teoria arrepiante começou a ganhar força. O incidente de Oakville foi algum tipo de experimento militar. Uma tentativa de testar um dispositivo de entrega para algum tipo de arma biológica em uma população desavisada, ou mesmo para ver quais efeitos as bactérias teriam quando distribuídas dessa forma. A Força Aérea, é claro, nega qualquer envolvimento no incidente de Oakville, e sim, experimentos semelhantes foram realizados no passado, como a Operação Sea Spray, onde os militares bombearam o que acreditavam ser uma bactéria inofensiva na Baía de São Francisco, para testar sua propagação na população. E adivinhe? Várias pessoas adoeceram, e uma até morreu. Em 1969, o então presidente americano Richard Nixon renunciou ao uso de armas químicas e biológicas.
o que significa que, se realmente houve um teste em Oakville, seria uma violação grave de tratados internacionais. Se esse fosse o caso, por que os militares fariam um dispositivo de entrega tão visivelmente óbvio como uma gosma caindo do céu? É uma pergunta válida. Outros apontam que houve relatos semelhantes de bolhas caindo do céu em outros lugares do país e do mundo, mas como não causaram doenças, foram em grande parte esquecidos ou pouco documentados. Em outros locais, onde as bolhas semelhantes foram encontradas no chão, uma explicação natural foi descoberta. Por exemplo, em 2013, em Somerset, também nos Estados Unidos, um santuário de pássaros foi coberto por uma quantidade similar de bolhas, que se revelaram ser grandes quantidades de desova de sapos. Sim, você ouviu certo. Mas para adicionar mais um toque à conspiração que envolve Oakville, Mike McDowell nunca conseguiu terminar sua pesquisa sobre as bolhas. Suas amostras simplesmente desapareceram. Ele contou a Sunny e mais tarde a seus filhos que um dia foi trabalhar e descobriu que sua amostra havia sumido. Mike entrou em pânico. Ele havia trabalhado naquele laboratório por décadas e nunca havia extraviado uma amostra antes, especialmente uma que ele considerava potencialmente tão perigosa. Ele imediatamente procurou seu supervisor, que simplesmente disse a Mike para esquecer o assunto e não fazer mais perguntas. As amostras haviam sumido, mas Mike McDowell perguntou a outros funcionários do laboratório se sabiam de algo. A recepcionista aparentemente revelou a ele que alguns homens de ternos pretos haviam ido ao laboratório mais cedo naquele dia e levado as amostras. Ela não foi informada de quem eram ou de qual organização. O supervisor de Mike entregou as amostras, aparentemente com pouca ou nenhuma resistência. Muitas teorias sobre o que a chuva poderia ter sido foram discutidas ao longo dos anos. Gelatina estelar, lixo de banheiro de avião, desova de sapos, mas na maioria dos casos, essas teorias foram desmascaradas ou simplesmente não explicam tudo o que aconteceu. Na hipótese do lixo do avião, houve uma investigação oficial como uma causa potencial, pois explicaria o material biológico, mas foi descartado. O lixo de aviões sai azul, não translúcido como as bolhas. As amostras que Sunny coletou foram enviadas para vários laboratórios e organizações. Todas foram usadas em testes, e em alguns incidentes aparentemente desapareceram. Não existem amostras remanescentes da bolha de Oakville atualmente. O Departamento de Saúde do estado de Washington nem sequer tem registro de ter recebido uma amostra, apesar de Sunny manter registros detalhados de todas as organizações com as quais lidou. A grande maioria das pessoas que trabalharam nas amostras não está mais viva, o que significa que grande parte da história do incidente de Oakville agora existe apenas como uma combinação de história oral e um punhado de recortes de jornal. Mas Sunny, a guerreira incansável, continua até hoje a tentar obter respostas sobre o que aconteceu com sua comunidade em 1994. Será que ela um dia receberá alguma resposta? O que realmente caiu do céu sobre Oakville? Deixe a sua opinião nos comentários. E se você ainda está aqui, é porque essa história merece um like e uma inscrição no canal para conhecer mais histórias misteriosas como essa. Até a próxima. Eu acredito que no final deste vídeo algumas pessoas vão querer ir para Dudleytown, em Connecticut, Estados Unidos. Porém eu peço, não faça isso. Primeiro, é ilegal ir a Dudleytown, pois é propriedade privada. Segundo, como você verá no vídeo de hoje, há uma razão pela qual as pessoas abandonaram Dudleytown. Não é um lugar seguro para os seres humanos.